O 25 de abril de 1974, de movimento militar de jovens capitães, rapidamente se converteu em revolução. Saudar os capitães de abril, 42 anos depois, é dever de todos os que em Portugal se louvam da democracia que o seu gesto patriótico permitiu instaurar. Bem-ajam, senhores capitães de abril. Saudar o povo que assumiu esse testemunho e o converteu em fundamento do Estado Social de Direito que temos é assinalar o primado da soberania popular, desde logo expressa na primeira eleição para a Assembleia da República há precisamente 40 anos. Toda a revolução, ao longo da história, é feita de várias revoluções, tantas quantos a viveram, mais ou menos intensamente. A Revolução de 74 e 75 foi também ela feita de muitas revoluções. Olhando para os projetos das forças partidárias com assento na Assembleia Constituinte, é possível deparar com várias revoluções, a que se somaram as sonhadas por outras forças sem tal representação. E como acontece sempre nos processos revolucionários, houve momentos em que a primazia parecia pender para um ou alguns desses projetos, para logo a seguir a correlação de forças favorecer projetos diversos. A Constituição da República Portuguesa, promulgada em 2 de abril de 1976, acolheu o compromisso possível entre diversas revoluções depois de 25 de novembro de 1975. Esse compromisso viria a ser reformulado em sucessivas revisões, com especial relevo para as de 1982, quanto ao regime político e ao sistema de governo, de 1989, quanto ao regime económico, e de 1997, quanto a vertentes políticas e sociais. Mas, como um todo, a Revolução de 25 de abril de 74, na versão compromissória do constitucionalismo de 76, acabou por abrir a Portugal o horizonte para 4 desafios cimeiros que dominaram as décadas que lhe seguiram: descolonização, democratização, integração europeia e construção de uma nova economia. Descolonização entre 74 e 75, tardia, realizada no meio de uma revolução, culminando na independência dos Estados-irmãos na língua e em tanta mundividência, e alterando perfis económicos e sociais na comunidade que éramos. Democratização, concretizada por fases, em que a transição para o poder político democrático e eleitoral conheceu a sua expressão plena 6 anos depois de 76. Integração europeia, decidida em 77 e formalizada 8 anos envolvidos em 85. Mudança da economia em ciclos muito diversos. O primeiro, de ruptura dos laços coloniais e das nacionalizações e expropriações. O segundo, o das reprivatizações para mãos portuguesas com apoio público. O terceiro, o da recente transferência para mãos estrangeiras em setores-chave num contexto de crise financeira e económica. 4 desafios vividos quase em simultâneo, como nenhum outro antigo império europeu ocidental moderno havia enfrentado. Sem guerra civil, com a excepcional integração de 700 mil compatriotas, percorrendo em escassos anos caminhos que as economias europeias fortes haviam trilhado em 40 anos. Quando os mais jovens, tantas vezes minhas alunas e meus alunos, olhavam para o balanço destas 4 décadas, ou pouco mais, com um sentido muito crítico, para não dizer quase total incompreensão, vezes sem conta, lhes chamei a atenção para o tempo que não conheceram e para o que foi o percurso que para todos eles é já pré-história.
Não sabem o que é ditadura, censura, elevadíssima mortalidade infantil, escolaridade obrigatória não cumprida de 6 anos, 1 milhão de imigrantes numa década, começo do despovoamento de um interior continental e de áreas das atuais regiões autónomas. Manda, por isso, a verdade que se reconheça que a democracia permitida pelo 25 de Abril representou uma realidade sem precedente na nossa história político-constitucional. Em participação no poder central, regional e local, em independência dos tribunais, em autonomia política dos Açores e da Madeira, em autonomia administrativa do poder local, em liberdades fundamentais, em mudança drástica dos indicadores de saúde, em democratização no sistema de ensino, em profundo avanço no papel da mulher na sociedade portuguesa, em abertura externa e circulação de pessoas e ideias, em preocupações intergeracionais e de qualidade de vida e até na projeção internacional de tantos dos nossos melhores, sem comparação na história contemporânea. Só que a mesma verdade manda que se diga que os 4 desafios enfrentados em tão concentrado espaço de tempo tiveram custos de vária ordem, que, somados a crises externas e a fraquezas internas, legitimam queixas e frustrações em muitos portuguesas e portugueses. E, em particular, nos mais jovens, como aqueles do Conselho Nacional da Juventude, que ontem me deram simbolicamente este cravo, para que hoje, ao evocar os 42 anos do 25 de Abril, me não esquecesse do muito que está por fazer. O Portugal pós-colonial. O Portugal pós-colonial tem de cuidar mais da língua, valorizar mais a cultura, ir mais longe na educação, na ciência e na inovação, dar mais peso às comunidades espalhadas pelo mundo, apostar mais na CPLP, dar aos que de fora vieram integrar o nosso país social a importância no país político que lhes tem sido negada. O Portugal democrático tem de repensar o fechamento no sistema de partidos e nos parceiros sociais, recriar formas de aproximação entre eleitores e eleitos, ser mais efetivo no combate à corrupção e mais transparente na vida pública. Ir mais longe quanto à mulher na política e na chefia administrativa, ao jovem na sucessão geracional, ao emigrante e ao imigrante na vivência cívica. O Portugal que acredita na Europa tem de lutar por uma Europa menos confidencial, menos passiva, mais solidária, mais atenta às pessoas e, sobretudo, que não pareça aprovar nos factos o oposto daquilo que apregoa nos ideais. O Portugal do desenvolvimento tem de dar horizontes de esperança, que não sejam o ir de crise em crise até à incerteza total, sem ficar refém pela dívida ou pela dependência intoleráveis, afirmando-se capaz de crescer, competir, criar emprego e dar futuro aos portugueses. O Portugal da coesão social e territorial deve ser muito mais corajoso, não só a recuperar a classe média ou a alimentar a circulação social, mas também a combater as assimetrias e a pobreza que nos devem envergonhar. É injusto negar o que todos devemos ao 25 de Abril de 74. É, no entanto, miúpe negar as desilusões, as indignações, as frustrações com a qualidade da democracia, com a debilidade do crescimento, com a insuficiência do emprego, com o aumento das desigualdades, com a persistência significativa da pobreza.
O saldo é claramente positivo para quem tiver a memória dos anos 70, mas pode começar a ser preocupantemente discursoante para quem só se lembrar dos anos 90 e da viragem do século. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, a solução não passa, porém, por pessimismos antidemocráticos, nem por populismos anti-europeus, nem por tentações de culpabilização constitucional. Eu sei, nós sabemos que estes tempos não são fáceis, nem na incerteza quanto ao crescimento e segurança e na falta de transparência financeira mundiais, nem na lentidão ou tibieza quanto à resposta conforme aos seus princípios por alguma parte da Europa nos refugiados, na política externa e de segurança, na economia ou na capacidade para evitar fraturas antissolidárias as mais inesperadas. Nem na evolução económica recente ou em curso, que aconselha permanente atenção às previsões e aos seus reflexos financeiros, sem dramas, que a retificação de perspectivas é a realidade a que nos habituamos ao longo dos anos, mas com lucidez, que é preferível à negação dos factos. Mas é neste quadro que nos movemos hoje em Portugal. Felizmente, quanto aos grandes objetivos nacionais, há um larguíssimo acordo entre os portugueses. Vocação universal, acordo, pertença europeia, importância essencial da lusofonia, transatlantismo, defesa do Estado Social de Direito, aposta na educação, na ciência e na inovação, combate às desigualdades e à pobreza, maior circulação social e recuperação das classes médias, mais e melhor democracia e sobreposição do poder político ao poder económico. E ainda, como condições necessárias, crescimento e emprego com justiça social, sem desequilíbrios financeiros insanáveis. Felizmente, também há no nosso país, neste momento, dois caminhos muito bem definidos e diferenciados quanto à governação, ao modo de se atingir as metas nacionais. Diversos quanto ao papel do Estado na economia e na sociedade. Diversos quanto às prioridades para a criação da riqueza. Diversos quanto ao tempo e ao modo de redistribuição da riqueza. Diversos na filosofia e na prática política. Cada um desses caminhos é plural, mas querendo ser alternativo ao outro, com lideranças e propostas próprias. Clarificação esta muito salutar e fecunda. A democracia faz-se de pluralismo, de debate, de alternativa. Assim, quem se pretende a alternativa de um lado e de outro, demonstra em permanência humildade e competência para tanto. Temos, portanto, amplo acordo de objetivos nacionais, por um lado, e dois distintos modelos de governação, neste momento, por outro. O que motiva três interrogações. Quer isto dizer que vamos prosseguir em clima de campanha eleitoral? Ou que os consensos setoriais de regime são impossíveis? Ou que a unidade essencial entre os portugueses é questionada por duas distintas propostas de governo? A resposta a estas três questões só pode ser negativa para os portugueses, e em particular para o Presidente da República, cujo mandato nacional é, por sua própria natureza, mais longo e mais sufragado do que os mandatos partidários e não depende de eleições intercalares. Não, Portugal não pode nem deve continuar a viver sistematicamente em campanha eleitoral. Exige estabilidade política, crucial para a estabilidade económica e social. O estar adquirida finalmente essa estabilidade é um sinal de pacificação democrática que deve reconfortar os portugueses. Não, o estimulante pluralismo político não impede consensos setoriais de regime, alguns dos quais não precisam sequer de formalização para se irem afirmando diariamente, como na saúde, por exemplo,
onde aquilo que aproxima é cada vez mais do que aquilo que afasta. Mas esse pode ser, como já disse, um primeiro passo apenas para consensos noutros domínios, da vitalização do sistema político, ao traçado e estabilidade do sistema financeiro, ao sistema de justiça e à segurança social, possivelmente com passos lentos, mas profícuos. Não, a saudável contraposição de duas fórmulas de governo não atinge o fundamental na unidade dos portugueses, como nunca atingiu. É olhar para a forma como portuguesas e portugueses estão a viver a saída de uma crise, certamente uma das mais pesadas desde o 25 de abril de 74. Elas e eles sofreram sacrifícios, cortes, penalizações, adiaram sonhos, congelaram projetos de vida, viram familiares partirem, substituíram empregos sólidos por expedientes de emergência e uniram-se. Filhos voltaram para a casa dos pais, avós receberam filhos e netos, mudaram de terra e sobreviveram em conjunto, uniram-se e assim puderam e podem começar a reacreditar no futuro. Elas e eles foram os grandes vencedores sobre a crise. Continuam agora a pensar coisas diferentes, a votar em listas diversas, a divergir na política, no trabalho, na vida local, no desporto. Para uns, a governação atual é promissora, para outros, um logro. Para todos, contudo, uma certeza existe neste tempo: mais instabilidade, mais insegurança não abre caminhos, fecha horizontes. E por isso vivem já uma distensão impensável há escassos meses. Neste 25 de abril de 2016, 42 anos depois do 25 de abril de 74, essa lição é um sentido de vida para tempos difíceis a apelarem à sensatez. Unamo-nos no essencial, sem com isso minimamente negarmos a riqueza do confronto democrático, em que governos aplicam as suas ideias e oposições robustecem as suas alternativas. Troquemos as emoções pelo bom senso, naqueles que devem governar com voluntarismo, mas com especial atenção a que o possível seja suficiente e, mais do que isso, seja bom para Portugal. Naqueles que devem contestar com firmeza, mas com a noção de que o tempo não muda convicções, mas pode alterar ou condicionar soluções. A democracia criada a partir do 25 de abril de 74 tem de ser recriada todos os dias, para se não negar, nem negar futuro aos portugueses. Saibamos também nós, todos, honrá-la e servi-la, renovando o que importa renovar, debatendo o que há a debater, sonhando o que há a sonhar, mas olhando para o exemplo dos mais simples e humildes, do povo, que é a verdadeira origem do poder, preservando sempre a unidade no essencial, a pensar em Portugal.